Bom dia, pessoal. Novamente, alguns avisos rápidos antes da gente começar a aula. Infelizmente, para quem achou que ia ter aula hoje com o Ângelo ou com o Simas, não vai ser o caso. Hoje a aula é comigo. O segundo aviso é que as nossas apostilas estão prontas. Nós estaremos vendendo por R$10 cada unidade. Quem quiser adquirir a apostila física, no final da aula a gente pode... A Denise Duarte está ajudando nessa questão das apostilas, está chegando aí. E o terceiro aviso é que hoje nós criaremos o grupo referente a esse semestre da classe, para a gente compartilhar a apostila em PDF. A gente vai jogar a apostila em PDF tanto no grupo antigo, quem já está lá aproveita e pega, e quem for ali inserido no novo grupo também vai receber a nova apostila, novas pessoas chegando, para a gente não ficar enchendo um grupo que o grupo passado já está bem cheio, e com algumas pessoas que já estão em outras classes. Então, só para manter mesmo a organização. Então, são esses três avisos, e hoje a gente inicia o tema da doutrina da oração. Nas apostilas de teologia sistemática, nos livros de apostila de teologia sistemática, esse tema ele está muito relacionado com a sequência do semestre passado. Então, ali, quando a gente termina as doutrinas referentes a Deus Pai, como os atributos, em que primeiro a gente vê a doutrina da palavra, os atributos de Deus, antes da gente entrar na doutrina do homem, algumas teologias sistemáticas colocam a doutrina da oração nesse intervalo. Aqui a gente optou por não dar essa aula no semestre passado, e sim colocá-la justamente como o segundo tema desse semestre, de modo com que a gente tenha todo já uma contextualização do semestre passado, para agora sim entrar no tema da doutrina da oração. Então, essa aula, na verdade, é uma continuação de várias das outras aulas que a gente teve ao longo do semestre passado, para que, então, a gente chegasse aqui no tema da doutrina da oração. Pessoal chegando. Então, vamos lá, gente. Vamos começar, dados esses avisos, a apostila no final da aula, para a gente vai passar por diversas passagens bíblicas, como já mais ou menos o Ângelo e o Simas fazem. Eles pedem ajuda aí nas leituras, então peço que a gente também faça essas leituras. Alguns textos já estão até prontos aqui, para a gente ganhar certa agilidade e dar um fluir maior na aula. 4 versículos aqui para a gente refletir e, assim, de fato, iniciar a nossa aula. Mateus 21, 22. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Lucas 18, 1. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Aqui no contexto da parábola da viúva persistente. Filipenses 4:6, Paulo vai dizer: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica e com ação de graça. E o último também, uma orientação direta de Paulo: orai sem cessar. Esses versículos nós veremos novamente inseridos em alguns blocos da aula. Então, a gente pode começar se perguntando o que é a oração. Visto que a gente já teve diversas outras aulas, essa aula aqui é uma continuação do curso, em que a gente já pôde ver a respeito dos atributos de Deus. Na aula sobre criação, a gente pôde ver sobre a imanência de Deus. Não é um Deus distante, não é um Deus de braços cruzados, mas é um Deus que se relaciona com a sua criação. Ao mesmo tempo, ele é transcendente, ele está acima da criação. E todo o seu caráter, seus atributos, isso nos leva à reflexão. Como Deus, então, se comunica
com as suas criaturas. Então surge a necessidade da doutrina da oração. O autor Wayne Grudem, ele vai definir a oração como a nossa comunicação pessoal com Deus. Eu vou abrir aqui em Jeremias 32, Jeremias 33, verso 2 e 3, e Isaías 65, 1. Jeremias 33, 2 e 3, e Isaías 65, 1. O roteiro aqui da nossa aula, vocês vão ver que está um pouco diferente da apostila, apesar do conteúdo estar muito parecido. Apenas a forma aqui de apresentação que está diferente, com algumas coisas a mais. Pode ler? Pode ler, por favor. Jeremias 33, assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é o Senhor. 3. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Perfeito. E Isaías 65, 1, alguém? Consenti em ser buscado por aqueles que sequer perguntavam pela minha pessoa. Encontrei-me com aqueles que não me procuravam, a um povo que não sabia orar a mim, nem clamava pelo meu nome. Declarei, eis-me aqui, eis-me aqui. Perfeito. Um Deus que se permite ser encontrado e um Deus que pede para clamar por Ele, para Ele anunciar coisas grandes a respeito. Então, a oração, aqui como ponto de partida, com uma definição quase unânime dos autores de teologia sistemática, é justamente uma conversa, um diálogo com Deus através de Jesus Cristo, que vai ser o próximo tema aqui da sequência. O papel de Jesus Cristo nas nossas orações. Uma conversa, um diálogo com Deus através de Jesus Cristo. Deus, ele aguarda esse relacionamento, essa conversa dos seus filhos e suas filhas. Ele tem prazer nisso, pois ele sabe que a nossa alma apenas se satisfaz na presença dele. Então, o fato de Deus se permitir ser encontrado é um ato de bondade de Deus, porque ele sabe que a nossa alma não encontrará descanso a não ser nele. Além dessas definições das teologias sistemáticas, o Catecismo Maior de Westminster, o que é o Catecismo Maior? É considerado um símbolo de fé ali dentro do contexto presbiteriano, o Catecismo Maior, o Catecismo Menor e a Confissão de Westminster, que são documentos criados ali na Assembleia de Westminster, no século XVII, para que a teologia sistemática fosse organizada de uma forma mais clara. Essas confissões, elas de forma alguma substituem a Bíblia, complementam a Bíblia. A Bíblia é única e suficiente, porém são documentos que ajudam a que os seres humanos a se organizarem melhor em relação aos conteúdos, às verdades ali apresentadas. Então, o Catecismo Maior de Westminster vai dizer que a oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo e com auxílio do seu Espírito, e com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento das suas misericórdias. Assim, na oração, a gente coloca a nossa fé em prática, num Deus pessoal que nos ouve e que fala e que age mediante a oração de seus filhos e filhas. Beleza? Até aqui, apenas uma introdução sobre o que é a oração. E antes de aqui abrir para algumas falas e tudo mais, só para dar sequência, o porquê que nós, então, devemos orar. E cada próximo slide vai ser a respeito de um desses tópicos aqui, com os embasamentos bíblicos.
Em primeiro lugar, nós oramos porque é um mandamento bíblico. Um dos versículos em que nós lemos no início da aula foi de Tessalonicenses, a recomendação de Paulo, orai sem cessar. Então, a gente já tem ali como uma orientação bíblica, a gente podia parar aqui. Por que a gente deve orar? Porque a Bíblia nos orienta a orar. E se nós cremos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, a gente está seguindo, então, o mandamento bíblico de orarmos sem cessar. Além disso, nós temos exemplo de Jesus. Por que devemos orar? Porque na oração reconhecemos a nossa dependência e glorificamos o Pai, e é na oração que nós vamos experimentar da comunhão com Deus. E aprofundando aqui esses temas, Tessalonicenses 5, 17 e 18, e Efésios 6, 18, que vai falar a respeito da armadura espiritual, a respeito de orar no Espírito. Querem dizer, de forma ali, um versículo tangencia o outro, mas vão dizer a respeito de um estilo de vida, em que você apenas não ora em determinado momento e depois do restante do dia você esquece completamente de conversar com Deus, se comunicar com Ele. Não, orar sem cessar é um estilo de vida. É claro que você vai separar um tempo de oração, vai ter um tempo de devocional. Em média, as pessoas gastam 30 minutos ali num tempo de devocional, leitura da Bíblia, oração, às vezes mais. Mas geralmente essa é a média, uns 30, 35 minutos, 40 minutos por dia. E no decorrer do dia, tem esse estado de oração, essa conversa com Deus, de você se relacionar com Ele, lembrar dEle, colocar as suas angústias, seus louvores, sua adoração diante dEle. Então, isso tudo está relacionado com o versículo de Tessalonicenses. Orai sem cessar. Isso tudo aqui, algumas partes vão estar na apostila em que nós iremos disponibilizar. E por que orar? Porque além de ser um mandamento bíblico, nós temos também o exemplo de Jesus. Essa foto aqui, gente, eu peguei tudo em IA e Google. Essa foto aqui é o Jesus do The Chosen. Não sei se todo mundo conhece essa série, é uma série que fala ali a respeito dos evangelhos, ministério de Jesus aqui na Terra. O próprio Jesus, ele separava momentos para conversar a sós com Deus. Ele tinha todo um tempo de comunhão, de ensino com os discípulos. Ele tinha tempo em que ele orava e curava enfermos, mas ele também fazia questão de um tempo a sós com Deus. Inclusive, em Lucas, capítulo 6, em que retrata a passagem em que ele chama alguns discípulos para escolher 12 como apóstolos, ele passa a noite toda em oração. E isso pode talvez levar a gente à reflexão de quando que a gente, por uma decisão importante, ele ficou a noite toda orando. Mas Jesus, diante de uma decisão importante, ele sendo Deus, ele ora, então, a noite toda antes de tomar uma decisão importante. Além disso, é através ali do contato com Jesus e dos momentos de oração com Jesus que os discípulos, então, são instigados a perguntar para Jesus como é que se devia orar. Então, Jesus ensina a oração do Pai Nosso ali, sendo um modelo, um padrão, em que não a ser repetido mecanicamente, mas um padrão em que apresenta os principais elementos de uma oração. Está separado aqui, a gente vai falar mais à frente também. Mas isso tudo para destacar que, além do primeiro argumento de ser um mandamento bíblico, nós temos o exemplo de Jesus. Beleza? Alguém quer contribuir com alguma coisa? Eu só não falo tirar dúvida porque o Ângelo não está aqui hoje. Eu até brinquei, quem estava aqui achando que ia encontrar o Ângelo, hoje deu uma viagem perdida. Brincadeira, gente. Então, a gente tem o exemplo de Jesus.
O próximo argumento, eu vou passar um pouco mais rápido em relação a esses dois próximos, mas de forma alguma eles são menos importantes, é que assim como um filho, ele confia na dependência do seu pai, muitas vezes um filho, quando não consegue abrir ali uma porta por conta do tamanho, por conta da força da maçaneta, ele vai chamar o seu pai para justamente abrir a porta no momento em que ele está se sentindo mais inseguro, ele vai correr ali para os pais, numa condição de quando ele está com fome, ele vai chorar para chamar a atenção ali do pai. Então, assim como um relacionamento de uma criança, alguém que ainda não alguém que realmente não tem, é completamente dependente de uma outra pessoa, assim deve ser o nosso relacionamento com Deus Pai, uma relação de dependência, uma relação que fala: Pai nosso que estás no céu, e reconhece aquele como um Pai amoroso, misericordioso, provedor. Então, apenas lendo aqui uma frase, a oração em humilde dependência de Deus indica que estamos genuinamente convencidos de sua sabedoria, amor, bondade e poder. Quando realmente nos entregamos a Deus nessa dependência, a nossa fé está sendo colocada em prática, porque estamos também reconhecendo toda a simetria do seu caráter, dos seus atributos, conhecendo que aquele pelo qual nós estamos nos dirigindo responde às nossas orações. E além disso, a oração ela nos traz a comunhão mais profunda com Deus. Se alguém puder ler Salmos 25, 14. Se alguém tiver a versão ARA, a gente usa aqui em geral a NAA, né, a Nova Almeida Atualizada, mas se alguém tiver a versão ARA, eu gosto muito desse salmo, nesse versículo, na versão ARA. Mas vamos ler as duas, NVI, quem tiver aí, vamos ler, por favor. Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Perfeito, a intimidade do Senhor é revelada para aqueles que o temem. Alguém tem alguma outra versão aí para ler? Só para... O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. NVI. Perfeito. Gosto muito dessas duas versões. O Senhor revela a sua intimidade, o Senhor confia os seus segredos para aqueles que o temem. Então, é na oração que realmente a gente vai desfrutar desse relacionamento com o Senhor. A gente tem aquela passagem clássica de Apocalipse: eis que estou à porta e bato, não sendo um convite à conversão, que aquele povo da igreja de Apocalipse já era convertido, mas um convite sim à comunhão, à presença de Deus, para que a gente pudesse então experimentar, e é na oração que a gente exercita isso, essa vida mútua de relacionamento com o nosso Pai. Até aqui, gente, talvez possa estar indo um pouco rápido, tem bastante conteúdo aqui, mas vamos conseguir passar por tudo, se Deus quiser. Até aqui alguém quer contribuir com alguma coisa, falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Gostaria de fazer um comentário. Claro, por favor. Você comentou aí sobre a dependência dos filhos dos pais. Isso. Para pedir, para chamar quando precisa, chora quando tem fome, mas tem aquele dia também que o filho só quer colo, né? Ele não quer, a gente não quer pedir nada, você chega assim, você não entendeu, parece assim que você não entendeu o que pedir. Eu acho que está tão confusa a cabeça de que você só quer o colo de Deus. Aí você chegar ali, ficar ali, como uma criança mesmo, não pedir aquela sua calma quando está no colo, quietinho. Eu acho que nesses dias, que até acho que o Nicodemos que fala sobre esse tempo de oração, que tem dia que a gente não consegue pedir, não consegue. Se você não conseguir pedir, você chora. Se você não conseguir chorar, você canta. Se você não conseguir cantar, você lê a Bíblia. Se você não conseguir nada disso, fica quieto na presença de Deus. Você já está orando. E eu achei interessante essa palavra dele também. Perfeito. Obrigado. Tem dias que você não tem vontade de orar. Isso pode acontecer. Pode acontecer, mas não
Sim. Tem até uma frase famosa do Antônio Elias, fico até assim meio receoso de citar a frase, que às vezes o pessoal inventa a frase e atribui a ele, mas no sentido de ore até mesmo sem vontade de orar, até que você tenha vontade de orar. E uma outra, que tem até um quadro, isso aí eu acho que eu posso falar sem medo de errar, que é muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder, sem oração, nenhum poder. Realmente, vão ter dias que a gente não vai ter vontade de orar, mas orar na disciplina e pedindo por mais fome e sede de Deus. A gente tem a impressão, às vezes, também que orar é só se trancar no seu quarto, parar e ali orar. Quando, às vezes, isso é uma coisa que me ajuda muito na minha rotina, poxa, tá no trânsito, cara, separa aquele tempo para ficar em oração e eu passo assim, calma, meia hora orando desse jeito, passa rapidinho, então, é uma coisa tão legal, é um tempo que eu consigo usufruir bem. Então, às vezes, está fazendo uma tarefa de casa que você já consegue fazer mecanicamente, sem pensar muito nisso, reserva aquele tempo para isso. Não precisa necessariamente, ainda mais para pessoas que são muito tarefadas, só quando me fecho no quarto que é oração. Não é só isso, né? Perfeito. Muito bom, né? Uma vez eu li uma frase que mudou, me deu uma perspectiva diferente assim, da oração, que complementa todas essas outras, que é que o Jonathan Edwards, um dos livros dele, ele fala que a gente não ora para convencer a Deus de nada, a gente ora para preparar o nosso coração para receber aquilo que Deus já tem para nos dar. Então isso me ajudou muito assim, a acalmar meu coração no Senhor, sabe? Porque às vezes, e aí falo por mim, né? A gente fica orando, ansioso, pedindo e pedir dá-se usar, é importante pedir, mas também é importante descansar sabendo que o Senhor é soberano e sabe de tudo e tem o tempo certo para dar tudo que a gente deseja no coração. Perfeito. Muito bom. E como você falou, a gente não ora para lembrar a Deus o que está passando. Como se fosse sei lá, sacar o livro dele, sabe? Sim, perfeito. Até porque ele sabe de tudo pela sua onisciência. A gente ora como um mandamento bíblico, mas ao mesmo tempo para preparar o nosso coração, para alinhar o nosso coração à vontade dele. Muitas vezes é através de momentos de oração que a gente vai, às vezes, perceber que a gente está pedindo pela coisa errada, orando por uma causa errada. Eu acho que a minha oração é uma disciplina, né? Sim. Espiritual, porque às vezes a gente tem disciplina em muitas coisas. E a gente tem até um livro que fala sobre isso, a gente tem que ter um momento separado para o nosso Deus, como uma disciplina mesmo. Para que a gente faz exercício, quando a gente quer ter um resultado de alguma coisa, vai preparar para um concurso. Você tira uma hora para estudar, aquela hora eu vou trabalhar. Quando a gente quer ter uma comunhão com Deus, tem que, pelo menos, deixar um tempinho para ele. Olha, esse tempo do Senhor, eu faço o resto de orando. Mas eu acho que é interessante. Esse aí é o Celebração das Disciplinas, do Richard Foster. E tem um outro livro bem legal do Tim Keller sobre oração, que ele faz uma analogia, logo no primeiro capítulo, a respeito de você tomar um remédio para você... Se a gente tivesse que tomar todo dia um remédio para não morrer, a gente jamais esqueceria de tomar esse remédio todos os dias. E por que muitas vezes a gente esquece e negligencia? Ele faz uma metáfora ali, uma comparação a respeito da importância da oração, que muitas vezes a gente negligencia, mas outras coisas, até menores do que esse remédio, que se a gente não tomasse, a gente acaba negligenciando. Estela. Em relação àquela parte de Ezequias, tudo bem que a gente ora, Deus prepara, às vezes muda até a nossa oração, né? Mas aquela parte do rei Ezequias, o profeta Isaías foi à casa dele, falando que ele queria morrer, para ele preparar, arrumar, botar a casa dele em ordem. Deus já tinha decretado isso através do profeta Isso. Isaías. E ele chora, vira para a parede, chora, o Senhor acrescenta, né, mais 15 anos de vida. E Deus fala para Isaías retornar, falando que ouviu a oração do rei Ezequias. Isso. Aí ele questiona, mas é Deus mesmo que dá um sinal. Acontece muito. Então eu fico em dúvida, às vezes, nós sabemos que Deus é soberano, e Ele muda, às vezes, a nossa forma de orar, que está dando errado, mas nesse ponto eu fico questionando. Será que pela misericórdia e bondade de Deus, tem situação que Ele muda? Então,
Deixa eu abrir aqui um versículo só para fazer uma contextualização, porque não apenas nessa passagem de Ezequias que isso acontece. A gente tem também no relato de Jonas, que Deus iria trazer condenação para Nínive, e ali de uma forma traduzida está escrito que Deus se arrependeu ali de todo o juízo que ele iria trazer, e não apenas nessa passagem de Jonas. Em outras passagens também do Antigo Testamento nós poderemos encontrar esse tipo de situação que está relacionada com a sua dúvida. Deixa eu só achar aqui um versículo de 2 Crônicas 14. Vou ler aqui. Em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Todas essas situações, elas vão ao encontro desse versículo, porque era da vontade de Deus que o povo se arrependesse para que ele não, então, trouxesse o julgamento. Nessa oração de Ezequias, era da vontade de Deus que Ezequias o procurasse em oração. Não é que Deus mudou de ideia, é que isso já fazia parte do propósito de Deus de Ezequias o buscá-lo em oração. Então, quando a oração é feita, a vontade de Deus, então, acontece através daí da oração, que é um meio para que a sua providência acontecesse. Aquele versículo também que diz: busquei alguém que se colocasse na brecha para que eu não destruísse a terra, mas não encontrei ninguém, demonstra também que o Senhor espera que a gente se coloque na brecha por alguma situação. Isso, exatamente. Nesse nosso caminhar aqui de santificação vai exigir posicionamento, e dentro da providência de Deus, um dos meios para ele operar é justamente a oração. A gente classifica a oração como uma disciplina espiritual, sim. A gente também classifica a oração como um dos meios de Deus agir de acordo com a sua providência divina. Então, a soberania de Deus, isso tudo para dizer que a soberania de Deus não anula o nosso dever de orar, porque a gente pode pensar, Deus é soberano, já tem suas vontades, então eu não preciso orar. Não, porque justamente na oração, ao alinhar o nosso coração pedindo a Deus aquilo que Ele tem vontade de nos dar, mais mediante a nossa oração, ali, então, Ele ordena os seus desígnios. Claro. É importante a gente lembrar algumas coisas. O texto bíblico contém antropomorfismo. Perfeito. Formas humanas de se expressar sobre Deus que é inefável. Não é possível precisamente considerar todos os atributos e características de Deus. Então, quando a Bíblia fala que Deus mudou de ideia, todos esses exemplos que eu estou dando agora, obviamente Deus não pode mudar de ideia, porque só se muda de ideia quem está errado. Perfeito. Deus não pode planejar fazer uma coisa e depois fazer outra. Isso significaria que ele pensou melhor e mudou de caminho. Isso não é uma característica do Deus da Bíblia, né? Então, isso são antropomorfismos. O que a gente explicou, eu acho que vale a pena sublinhar, é que Deus tem, na sua soberania e no seu poder eterno e infinito, considera a oração na sua obra e no seu plano ao longo da história. Ele sempre considerou que Ezequias iria se virar e orar, e por conta disso, com a manifestação do profeta, ele queria obter um arrependimento de Ezequias. E esse é o plano de Deus. Não que Deus ia matar e de repente, tudo bem, agora sobrou, não vou matar mais. Então é só para a gente não diminuir o Deus da Bíblia pensando que ele pode aqui acordar a mudar de ideia. Isso aí. Graças a Deus ele muda de ideia e por isso nós Perfeito. E Marcelo, só complementando também essa parte realmente a nossa mente limitada não consegue descrever com precisões ali em palavras Deus que é infinito e soberano. Então, quando a gente fala a mão de Deus, a gente está usando um antropomorfismo. Nessa questão do pensamento e sentimento de Deus, é um antropopatismo.
formas humanas de tentar descrever sentimentos e pensamentos de Deus com a nossa limitação humana. Então, realmente, nesse caso aí do arrependeu-se, que no original é tranquilizou-se, estaria dentro desse pacote do antropopatismo. Vamos lá, gente, dando continuação aqui à nossa aula. A oração eficaz, ela torna-se possível por nosso mediador Jesus Cristo. Se a gente voltar lá em Gênesis 3, nós veremos que o propósito, o projeto inicial de comunhão de Deus com o homem era um relacionamento. Só que isso foi manchado por conta do pecado e, consequentemente, a queda ali do homem, a expulsão dele do paraíso. O homem, então, a partir de agora, que passa a apresentar a natureza adâmica como descendente de Adão, tem agora o borrão do pecado em sua imagem e semelhança a Deus. E agora a comunhão com Deus, ela está prejudicada por conta do pecado. E é o que a gente chama de depravação total. A incapacidade do ser humano, por si só, de enxergar beleza e excelência na mensagem divina. O homem, por conta da sua natureza divina, o homem, por conta da sua natureza pecaminosa, ele não consegue se achegar a Deus por conta própria. Algo precisa acontecer em seu coração, que a Bíblia descreve como um novo nascimento, para que as suas escamas espirituais, as escamas dos seus olhos espirituais possam ser abertas e aquele coração duro de pedra seja substituído por um coração que enxergue a verdade de Deus. E tudo isso só se torna possível através dos méritos conquistados por Jesus na cruz. O homem pecador não possui mais aquela relação de comunhão com o Criador. Então, Jesus Cristo, para satisfazer a justiça de Deus, ele assume todo o castigo em seu lugar, e essa justiça adquirida, ele imputa aos homens que pela fé confiam nele. E aí nasce a justificação. Você é justificado porque Jesus, que conseguiu satisfazer a ira de Deus, ele imputa essa justiça, e Deus então agora passa a te enxergar com os olhos de Jesus Cristo, os óculos de Jesus Cristo. É como se tivesse uma lente e ali, sem poder ver o ser humano, mas agora com óculos de Jesus Cristo, aquele ser humano, então, ele ganha um direito legal, através da justificação, de estar na presença de Deus novamente. Em 1 Timóteo 2,5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Em Hebreus 10 vai dizer, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Jesus Cristo é justamente aquele que consegue o direito para, então, ao orarmos a Deus, ele nos ouvirmos. Então, por isso que no início a gente falou que a oração é um diálogo com Deus, uma conversa com Deus através de Jesus. Isso pode até nos levar a uma dúvida, a alguma reflexão. Então, como é que os crentes do Antigo Testamento eram salvos se não tinha ali a pessoa de Jesus revelada de forma plena, como se teve ali no Novo Testamento? E aqui, apenas um textinho, só para ficar mais claro. A resposta é que a obra de Jesus como nosso mediador foi representada em sombras pelo sistema sacrificial e pelas ofertas feitas pelos sacerdotes no templo. Se a gente lê Hebreus em paralelo com Levítico, que é uma boa combinação de leitura, nós veremos justamente que muitas das coisas de Levítico apontavam para um sacrifício maior, algo que viria, é como um presságio, sombras. Então, quando Jesus
manifesta, a obra de Jesus, ela atinge tanto os crentes do Antigo Testamento, que através de uma fé messiânica creram no Messias, e também agora nos crentes do Novo Testamento que olham para a cruz confiando em sua obra redentora. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus ouvia a oração de seu povo através de Jesus. Só que antes era uma fé escatológica, uma fé prospectiva, uma fé messiânica, e agora é uma fé cristocêntrica que vai olhar ali diretamente para a cruz, Jesus revelado. Perfeito, de Pisacha. Sim. O sangue que libertou o povo, o sentido da libertação, né? Ali é todo messiânico, né? Perfeito. Obrigado, Esther. Uma vez eu ouvi um pastor explicar que tinha um jeito muito legal, falando que é como se o sacrifício, um jeito simples também, né? É como se o sacrifício dos animais no Velho Testamento fosse uma espécie de vale-perdão que seria trocado lá na frente pelo sacrifício de Cristo. Na verdade, todos os pecados do Velho Testamento foram perdoados em Cristo, mas receberam nesse intervalo de tempo esse sacrifício animal como uma validação que seria confirmada lá em Cristo. Entendi. Show de bola. Fala, Antônio. Uma coisa que me fez muito descansar da oração é que Deus ele não trabalha em cima daquilo que ele vai fazer, né? Deus trabalha em cima daquilo que ele já fez. Então ele muda situações. Deus ele trabalha dessa forma. Deus não, por exemplo, a gente vê, por exemplo, quando Jesus vai à cruz, que é tudo escrito antes de nada ter acontecido. Então, por exemplo, ele muda situações. Por isso que a gente tem que orar. Tem que orar. Muitas das vezes uma situação está para acontecer para a gente, e a gente tem que orar, porque Deus vai mudar aquela situação. Se você não orar, aquela situação ali pode acontecer. Então ele muda. Deus não está limitado, vamos dizer assim, ao tempo pronto, né? Essa matéria, esse mundo material. Deus cria um mundo espiritual, que é uma dimensão que a gente imagina, a gente não sabe como é, mas já foi feito, está tudo pronto. Aí isso aí. Descansar bastante. Perfeito, perfeito. Maravilha. E assim, quando na eternidade, a Trindade vive, né, essa relação de amor eterno entre eles. Quando Jesus encarna, quando o Verbo vem, Jesus continua a relação dele com a Trindade através da oração. Por isso que as pessoas falam, se Jesus é Deus, por que ele ora? Para não perder essa relação com a Trindade. Então, a oração, primeiramente, ela é a relação. Sim, perfeito. Obrigado, Marcos. Ótimo. E aqui levantando só uma bola. E a respeito dos não crentes? Deus ouve a oração dos não crentes? Aqueles que não têm ainda a fé salvadora em Cristo. Isso é uma... Eu acho que Deus ouve. Oração ou perdão dos pecados? Oração, um pedido, um não crente está lá, vou orar, hoje eu vou orar, não sou cristão, não sou nada, vou orar. Jesus ouviu o pedido daquela Ciro Fenícia, da mulher Ciro Fenícia que pediu a cura da filha. Então, ó, Ouviu, ela não era de todo Israel. perfeito. Estou levantando aqui uma bola contra mim mesmo, mas já vou fechar esse parêntese. Mas é o seguinte... Deus ouve as orações, sim, em certo sentido, uma vez que Ele é onisciente. Então, Ele sabe todas as súplicas, inclusive dos crentes, como os não crentes. Em determinadas situações, uma vez que Deus é soberano e insondável, os propósitos dele são maiores do que os nossos, Ele pode, sim, responder a uma oração de um não crente para que um propósito maior em jogo ali se cumpra conforme a tua vontade. Muitas vezes nós temos testemunhos de pessoas até não crentes que de alguma forma ali se entregaram, vou fazer essa oração.
e aquilo foi um testemunho para que a pessoa se aproximasse de Deus por conta daquela oração que foi respondida, mesmo ele ainda não sendo salvo. Mas aquilo foi um instrumento que ali parte do plano de Deus para que ele fosse levado, então. Mas a gente não pode esquecer que a promessa bíblica é que Deus responde às orações dos seus filhos e filhas. Nada na Bíblia vai dizer que Deus, existe uma promessa de Deus ouvir as orações dos não crentes, apesar de que em sua soberania ele pode sim agir mediante aquele pedido. Porém, a promessa bíblica ela é aplicada para os filhos e filhas de Deus. Beleza? Claro. Eu levantei a polêmica contra... Por exemplo, a gente vê só os igrejas católicas, muitos casos de cura que eles atribuem a algum santo, né? E como é que a gente poderia enquadrar ou dar uma resposta, entendeu? Num padrão virar, foi esse aqui, foi a santa, curou. Como é que a gente poderia dar uma resposta assim, em termos, usando assim, a nossa teologia em cima disso, para justificar ou combater, né? Sim. Não, perfeito, vai ter um tópico aqui, eu vou até guardar aqui a resposta, não vou esquecer não, a respeito de a quem devemos orar. E aí eu acho que vai trazer uma luz em relação a essa questão. E já é um dos próximos aqui. Vamos lá. O que significa orar em nome de Jesus? No final das nossas orações, geralmente a gente acaba em nome de Jesus, amém, não é isso? Geralmente a gente observa isso. Então, apenas 2 versículos aqui para ilustrar, dar embasamento. Jesus diz: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 14. Agora é João 15. Ele também diz que escolheu seus discípulos. Agora, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E outras passagens aqui dão essa ilustração de orar em nome de Jesus Cristo. Uma coisa que a gente precisa ter em mente aqui como ponto de partida é que orar em nome de Jesus não é uma oração mágica que a gente coloca no final da oração e que destrava a bênção da oração. Ora tudo, não, mas agora em nome de Jesus, e o negócio ali, então acontece. Você orar em nome de Jesus, ele tem um sentido amplo, até por conta do contexto que era o Antigo Testamento. Quando você ia, por exemplo, levar uma carta com um selo ali, você ia, às vezes um selo real, você ia em nome do rei. Se aquele selo ali tivesse comprometido, aberto, alguém identificaria que aquela carta foi violada e que a mensagem divina a mensagem do rei já não era, poderia não ser mais, alguém poderia ter adulterado aquela mensagem ali. Então, quando você vai em nome de alguma pessoa, você está indo na autoridade daquela pessoa. A gente tem Pedro aqui, quando ele ordena ao homem coxo, ele fala: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Ele não está apelando para a autoridade dele, mas ele está apelando para a autoridade de Jesus. Quando Paulo repreende um espírito imundo em Atos, ele fala: em nome de Jesus Cristo. Então, quando a gente fala em nome de Jesus, a gente tem que ter em mente de que nós estamos indo na autoridade dada por Jesus para orarmos e nos dirigirmos ao Pai. Não é que essa autoridade vai fazer com que Deus responda tudo. Muitas vezes a gente ora errado por conta do nosso coração enganoso. Mas, em nome de Jesus, significa irmos em nome de alguém, que no caso é Jesus. E além disso, orar em nome de alguém é orar em acordo ao caráter de Cristo. Em um sentido mais amplo, o nome de uma pessoa no mundo antigo representava a própria pessoa e tudo em seu caráter. Muitas vezes,
a gente vai ver em algumas passagens de Provérbios a questão da importância da boa reputação. Até os dias de hoje, você ter uma boa reputação significa dizer que você tem uma boa reputação entre os homens, algo aprovável, significa dizer que você tem ali um caráter digno, uma moral condizente. Então, orar em nome de Jesus é você ir na autoridade de Cristo e orar conforme o seu caráter, o caráter de Cristo. Então, isso tudo para dizer que orar em nome de Jesus não é algo mecânico. Eu, como pastor, eu incentivo a orar em nome de Jesus, mas sabendo que isso não pode ser uma expressão mecânica. Ao a gente orar em nome de Jesus, a gente tem que ter a ciência de que a gente está indo na autoridade dele e que a gente busque orar conforme o caráter dele, que o próprio Espírito Santo trabalhe em nosso coração para que a gente ore também conforme a vontade dele. Beleza? E aqui, então, entrando num próximo ponto, a quem devemos orar. Será que a gente pode fazer oração, por exemplo, a outras entidades, como foi a questão da dúvida? E a resposta bíblica para isso, a forma que a gente tem de ensino, é que a oração ela tem que ser somente a Deus. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Então, se a gente crê na Bíblia como nossa manual de fé e prática, nós vamos orar a Deus. Mas poxa, os mágicos lá do faraó também faziam mágica e o negócio acontecia. Mas chegou um ponto ali em que, quando Moisés fez determinada ação, os mágicos do faraó não conseguiram replicar. Então, realmente, algumas situações podem mascarar, achando que aqui determinadas entidades podem responder. Mas, realmente, o poder soberano, o poder supremo apresentado na Bíblia, de fato, é de Deus, a quem só a Ele nós devemos nos dirigir em oração. Salmos 62:1, a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a da minha salvação. A oração é um ato de adoração dirigido exclusivamente ao Criador, reconhecendo sua soberania e senhorio sobre todas as coisas. Mas, como foi falado ali também pelo nosso irmão, Deus é um Deus trino. E será que a gente deve orar a Jesus? Deve orar ao Espírito Santo? Devemos orar a Deus Pai? Quem a gente deve orar? Se a gente já sabe que a gente deve orar a Deus. Isso aí, a Bíblia apresenta diversas instruções de que há um só Deus. Mas esse Deus é revelado através de 3 pessoas, que é a doutrina da Trindade que nós estudamos semestre passado. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, devemos orar a Jesus? Então, se a gente fizer um levantamento de todas as orações do Novo Testamento, por exemplo, elas não são geralmente dirigidas a Deus Filho nem ao Espírito, mas geralmente as orações são dirigidas a Deus Pai. Porém, a maioria das orações são do próprio Jesus. Então, ele já não oraria para ele mesmo, ele oraria para o Pai. E, além disso, no Antigo Testamento, a natureza trinitária de Deus, agora falando do Antigo Testamento, ela não havia sido plenamente revelada. Então, as pessoas naturalmente faziam orações a Deus Pai. Então, e além disso, nós temos algumas passagens da Bíblia em que algumas orações são feitas à pessoa de Jesus Cristo, como, por exemplo, Atos 1:24, em que aqui o Senhor, ele está se dirigindo ao Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, quando é dito, Maranata, vem Senhor Jesus. Atos 7:59, quando Estevão a ser apedrejado, ele fala, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Em Apocalipse, João falando, vem Senhor Jesus. Então, embora haja um padrão de oração sendo dirigida a Deus Pai,
não há, sim, uma restrição bíblica para você orar a pessoa de Jesus. É claro que a gente não tem que se apegar a isso, e como há um padrão de oração dirigida a Deus Pai, eu particularmente oro a Deus Pai, mas não condenando e recriminando se em algum momento a gente escutar uma oração sendo dirigida ao Senhor Jesus, que também é Deus. Afinal, a gente vê orações na Bíblia também sendo dirigidas a Ele. De igual forma, ao Espírito Santo. Ele é o nosso conselheiro e nosso consolador. Embora não haja nenhuma oração diretamente sendo dirigida ao Espírito Santo, não há nada que proíba tal oração, porque o Espírito Santo, semelhante ao Pai e ao Filho, é plenamente Deus, e, portanto, é digno de adoração, digno de oração e poderoso para responder às nossas orações. E aqui apenas uma nota com respeito à adoração do Espírito Santo. A totalidade da igreja, seja os católicos romanos, ortodoxos, protestantes, tem unanimemente concordado que é apropriada, como afirmado no Credo Niceno, elaborado em 381 d.C. Cremos no Espírito Santo, Senhor, doador da vida, que procede do Pai e do Filho, o qual com o Pai e o Filho juntamente é adorado e glorificado. Então, gente, agora só para botar a bola no chão. O padrão apresentado de oração é a Deus Pai. Porém, vemos também que não há restrições em relação a dirigir determinadas orações específicas, como a Jesus, ao Espírito Santo. O Espírito Santo vem e se derrama sobre nós. Isso não estaria errado, a gente fazer esse tipo de súplica. Beleza? Também Isaías está escrito, que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz e Pai da eternidade. Perfeito. Eu mesmo em orar a Deus Pai e a Jesus, né? Não Pai da eternidade. Perfeito, Antônio. Obrigado pela consideração. Como é que a gente está de hora aí? Eu estou no meio da aula. Não sei como é que vai ser. Deixa eu dar uma corrida aqui. Tá. Considerações agora importantes sobre a doutrina da oração. E aqui eu vou passar um pouco mais rápido. Isso tem na parte final da apostila, que vocês vão receber em breve. A pessoa que ia trazer a apostila não veio hoje, acredito que tenha acontecido algum problema. Mas o primeiro ponto é orar de acordo com a vontade de Deus. João nos diz que esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Jesus nos ensina a orar. Seja feita a tua vontade. E Ele próprio nos deu o maior exemplo, quando no Getsemane, ali, momentos antes de ser crucificado, Ele ora para que, se for possível, Deus afastasse dele aquele cálice da ira. Porém, mas que não fosse feita a vontade dele, mas a vontade do Pai. E aqui entra um ponto muito importante, que é a oração associada à leitura da Bíblia. Porque é através da leitura bíblica que nós vamos assimilar as verdades dadas por Deus e muitas vezes buscar saber orar conforme a vontade dele. Porque às vezes a gente está pedindo por uma coisa que a Bíblia condena, por exemplo. Então, através da leitura da Bíblia, por essa razão, o conhecimento da Escritura é de tremenda ajuda na oração, capacitando-nos a seguir o padrão dos primeiros cristãos, que citavam a Escritura enquanto oravam. E aqui outros 2 tópicos para entrar no tópico final e a gente fechar. A oração com fé, isso é diversas vezes citada na Bíblia, e aqui a fé não é a fé salvífica, não é a fé ali que aquele primeiro momento em que você passa a ter fé, aquele dom de Deus gratuito para a salvação. É uma fé
conforme essa fé que consequência do relacionamento profundo com Deus. Existem alguns casos, como... Cara, eu esqueci o nome. Eu estava com esse nome em mente. É um alemão, George Miller, em que ele viveu uma vida ali construindo um orfanato, em que toda a provisão ele confiava ali com uma fé tremenda de que Deus iria suprir aquilo. Trouxe isso só para exemplificar de que essa fé é uma fé que dá para ser amadurecida, uma fé constante. É uma fé que ganha constância e cada vez mais solidez no caminhar com Cristo. Uma fé que confia em seu caráter, na sua dependência. E é isso que é justamente orar com fé. Orar com a certeza de que tem alguém ouvindo. E por fim, orar em obediência. A gente não está falando aqui que Deus só vai nos escutar quando quando a gente atingir um modelo de perfeição. Mesmo que a gente fizesse tudo certo aqui, nós temos uma natureza pecaminosa que nos impede dessa comunhão com Deus. O mérito todo ele é dado por Cristo. Porém, uma vida assim, em pecado e desobediência uma vida em pecado e desobediência da vontade de Deus, pode sim ser um empecilho para que Deus responda às orações. É como se fosse um rio fluindo e umas pedras sendo colocadas ali, dificultando o caminhar ali, o fluir das águas. Então, é muito importante também, além da meditação da Bíblia, essa oração com fé, vivermos uma vida de obediência, uma vida conforme o caráter de Cristo, uma vida apresentada ali, uma vez que nós somos cristãos e somos chamados a viver como sal e luz na terra. Apenas citando aqui, 1 Pedro 3,12, o apóstolo Pedro citando o Salmo 34. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. E a gente tem diversos exemplos. Em um dos livros aqui de oração, que eu pude ler, do R.C. Sproul, o título é Deus Responde às Nossas Orações. Ele cita um breve exemplo de um cara que ele tinha acho que era um bordel, e aí ele orava pela prosperidade daquele negócio dele. Enfim, existem orações que não vão ser de fato ouvidas por conta de serem pedidos que vão contra a vontade de Deus, claramente revelada ali nas Sagradas Escrituras. E por fim, gente, para a gente acabar, vamos falar um pouco a respeito das orações não respondidas, e para isso eu vou ler tudo aqui, para a gente fazer um fechamento. Muitas vezes, nós temos a impressão de que as nossas orações não são ouvidas ou não foram respondidas como nós esperávamos. No entanto, Deus sempre nos ouve e responde no seu tempo, conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Assim como muitas vezes os pais nem sempre atendem os pedidos dos filhos, porque os pais eles estão ali como uma função protetora também, e eles vão discernir quando o pedido do filho, muitas vezes de comer uma sobremesa antes da hora, um pedido que oferece perigo ali à condição do filho, e os pais dizem não, isso também é uma resposta de Deus. O não, muitas vezes, não significa que a oração ela não foi respondida. Significa que ela foi respondida e a resposta foi um não. E assim como a gente tem o exemplo de José no Egito. Sem dúvida, José ele orou seriamente para ser resgatado do poço e não ser levado para o cativeiro. Mas muitos anos mais tarde, ele descobriu como em todos esses eventos Deus tornou o mal planejado e o tornou em bem. Nós temos também o próprio exemplo de Paulo, que orou e pediu para que Deus tirasse um espinho da carne dele. Ele orou 3 vezes e a resposta foi que a graça de Deus bastava para Paulo. E Jesus, ele ora no Getsemane, pedindo para que se fosse possível, afastar dele aquele cálice, mas que a vontade de Deus fosse feita. Então, muitas vezes,
podemos sim achar e ter o sentimento de que as orações não estão sendo respondidas. Porém, há um propósito maior em jogo, que Deus, que é soberano, conhece esses propósitos, e muitas vezes você recebe um não agora, mas lá na frente, depois de algum tempo, nós entenderemos o porquê das coisas terem caminhado conforme a vontade de Deus e perceberemos que a vontade de Deus foi muito melhor do que poderíamos imaginar. E aqui, um super trabalho de obra de arte. Vou tentar explicar aqui um pouco, não faz sentido nenhum, tá? A gente olhar isso aqui de primeira. Mas muitas vezes, gente, isso aqui eu fiz no Paint. A gente quer chegar em X. E para isso, a gente pede Y. Só que Deus sabe que se Ele der Y para a gente vai, na verdade, vai chegar em Z. E é por isso que Ele dá W para a gente chegar em X. Não sei se ficou muito claro, mas muitas vezes acontece essa lógica aqui em alguns casos. A gente está ali pedindo Y, achando que a gente vai chegar em X, mas Ele dá W para a gente, de fato, chegar aonde sabemos que é a vontade dEle, mas a gente está pedindo algo que vai nos afastar da vontade dEle. Então, tem alguns outros temas aqui, mas já são 10h15, não vai dar para prolongar muito outros temas aqui. Os outros temas seriam a respeito de orações a sós, orações em conjunto, a questão da soberania de Deus não anular o nosso dever de orar, alguma das bibliografias usadas. Beleza? Espero que essa aula possa... Oi? Pergunta do irmão. Quem? A pergunta que o irmão fez, você ficou limitado. Ah, sim, foi respondida que a nossa oração deve ser dirigida somente a Deus. Posso tentar responder? Não sei se vou estar certa também. Claro. Nessas coisas misteriosas que eventualmente acontecem, quando direcionam a oração para um santo, ou mesmo de entidades que a gente acredita ser demoníacas, de certa forma, eu acho que de duas uma. E aí é muito difícil para a gente também, às vezes, discernir. Ou Deus responde com a sua graça, misericórdia, conforme o plano bom, perfeito e agradável da vontade dele, mesmo que aquela oração seja um pouco, não precipitada, mas assim, um pouco manchada pelo pecado, né? Se estou orando para Maria, fazer alguma coisa para mim, interceder. Ainda assim, Deus pode ser gracioso diante na minha compreensão, pobreza do coração, da oração da pessoa. Da mesma forma, Ele também é gracioso com a gente, porque a gente também ora na pobreza do nosso coração e do nosso entendimento, que também não é aquelas coisas, né? De uma isso, ou... E aí, acho que isso não se aplica... Acho que Deus não é malvado, os católicos, apesar de estar, na minha compreensão, eles estarem um pouco revoltados, né? Mas eles são irmãos em Cristo, na minha compreensão, pelo menos. Mas às vezes, quando oram para entidades, para as coisas, e as coisas acontecem, coisas como o do faraó, eu creio que existem poderes malignos no mundo também espiritual. E eles têm certo poder, apesar de não ser um poder ilimitado. Deus permite que algumas coisas aconteçam. Então, não é que Deus vai lá e responde porque vai confundir o mundo. Eu acho que existe um poder demoníaco causando confusão para as pessoas de Deus. Então, enfim, eu acho que isso tem a ver com que, sei lá, por que os mágicos lá do Faraó conseguiram fazer alguns milagres. Tem coisas que talvez uma ciência não explique, ou o conhecimento deles da época não explique, mas um poder maligno teria um poder limitado para fazer alguma obra. Perfeito. Mas a gente sabe para quem a gente deve orar. Isso aí. A gente tem, graças a Deus, conhecimento. Olha, sei que tem algumas dúvidas, eu vou pedir para quem tiver dúvida, fica aqui, a gente troca uma ideia, mas vou aqui liberar a turma, porque realmente já vai ter o culto ali agora. Eu vou pedir, então, daí, você faz então essa oração, por favor? Por favor.